Nós estamos vendo aí que essa questão ambiental é uma das pautas mais importantes do novo governo, que é a proteção ambiental, proteção das comunidades indígenas, a preservação da Amazônia, o combate ao garimpo ilegal. E nós vimos que recentemente ingressaram com uma ação declaratória de inconstitucionalidade de uma lei. Que lei que é essa? A ADIM, ou seja, você entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal para dizer que uma lei é inconstitucional. Que lei que é essa? É a Lei 12.844 de 2013, quando a presidente era Dilma Rousseff. Entraram com uma ação declaratória de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional o artigo 39, parágrafo 4º dessa lei. O que diz esse artigo? Que o garimpo, quando é corrido um garimpo ilegal, por exemplo, na fiscalização, a presunção é que todo ouro que tiver ali presume-se de boa-fé e legal, ou seja, atrapalha bastante a fiscalização. Então, essa ADIM foi proposta e o advogado-geral da União, indicado pelo presidente Lula, disse que esse dispositivo é legal, que obedece à Constituição, ou seja, a presunção de boa-fé do garimpo ilegal não fere a Constituição. Pois bem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu uma liminar suspendendo a eficácia deste dispositivo, do dispositivo legal que diz que a presunção de boa-fé no comércio do ouro. O ministro também determinou que o governo federal adote em 90 dias um novo conjunto de regras para a fiscalização do comércio de ouro, com ênfase na verificação da origem do produto. Gilmar Mendes também estabeleceu que o governo deverá tomar providências como a adoção de, por exemplo, ele diz, medidas legislativas regulatórias ou administrativas que inviabilizem a aquisição de ouro extraído de áreas de proteção ambiental e de terras indígenas. Continua o ministro Gilmar Mendes afirmando: é preciso que esse consórcio espúrio, formado entre garimpo ilegal e organizações criminosas, seja o quanto antes paralisado. O provimento da medida cautelar pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, foi o meio adequado que ele encontrou e afirma necessário para interromper esta prática. O ministro disse que as regras previstas na lei, essa lei que a Advocacia Geral da União disse que está legal, que é ok, que não fere a Constituição, que o garimpo ilegal se presume de boa-fé, que pode ser fiscalizado, que basta ele dizer que aquele ouro é legal, que a autoridade tem que acreditar. Estas regras, segundo o ministro Gilmar Mendes, derrubam a eficácia do controle de uma atividade poluidora do meio ambiente, viola princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente. Ele acrescenta que as mudanças na lei mostram que a simplificação da compra e venda do material permitiu a expansão do comércio ilegal do ouro e também a devastação da Amazônia. Eu quero começar com Rodolfo Maris. Rodolfo, para um governo que tem como pauta a pauta ambiental, o presidente Lula teve com o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, colocando na pauta um dos temas, a proteção da Amazônia. O advogado-geral da União, que é o chefe da advocacia que representa a União, nomeado, indicado pelo Lula, disse que está tudo bem, que esse dispositivo que o ministro disse que é perigosíssimo, estimula a devastação da Amazônia, não fere a Constituição. O que você acha, Rodolfo? Capês, você fez uma narrativa sensacional da Lei 12.844 que me chamou muito a atenção. Como que isso é uma briga de cachorro grande, né? Precisou vir os Yanomamis, começou a vir, né? Na verdade, os Yanomamis sempre existiram ali, ok? O que os Yanomamis passam naquelas terras não é de hoje, mas como campanha de governo para um primeiro semestre, eles pegaram esse problema, intensificaram para esconder de fato toda a... Eu ia usar uma palavra aqui de baixo calão, não vou usar, vou procurar uma palavra mais simples para tapear o que acontece de fato no Brasil dentro da política. Eles precisam de um grande problema para toda a mídia vir noticiar isso e eles esquecem de fato o que está acontecendo aqui. No caso, era a abertura de uma CPI, era a investigação do 8 de janeiro, enfim, tomou partido disso,
Passou, o mundo ficou sabendo dos Yanomamis. E o mundo ficou sabendo desse garimpo ilegal do ouro que acontece no Brasil desde 1920. Os Yanomamis não é de agora. Mas a pergunta que eu quero fazer não é nem o exemplar Gilmar Mendes vir falar aqui e se preocupar com isso. Cadê a ministra do Meio Ambiente nisso tudo? Por que existe uma ministra do Meio Ambiente calada e o ministro Gilmar Mendes vir a público falar o que ele está falando? Então, sabiamente, coloco de novo. Essa é a grande interrogação que fica para os ministros do Lula. Dani Alves, precisou o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Gilmar Mendes, suspender a eficácia dessa lei para que o governo tomasse alguma providência? O advogado-geral da União queria que fosse constitucional esta lei. Dani Alves, não há uma contradição entre o que se fala e o que se pratica? Capês, nós estamos vendo, não é, uma contradição atrás da outra, na verdade, não é? E quando a gente olha para o meio ambiente, não é diferente. Mas é claro que todos nós esperávamos que a ministra do Meio Ambiente ela tivesse uma atuação mais forte. Eu imaginava até que seria uma das ministras mais fortes do governo Lula, né? E que estaria, de fato, muito engajada nas questões do meio ambiente. Mas, efetivamente, nós não havemos tratar das pautas ambientais como nós imaginávamos que ela traria efetivamente, não é? Agora, quando nós fazemos até um retrospecto de vários pontos que criticaram esse governo, do governo passado, como, por exemplo, até mesmo o Fundo Amazônia, não é, que a ministra viajou para outros países para trazer mais dinheiro para o Fundo Amazônia, no período do Bolsonaro, o Ricardo Salles acabou com o Fundo Amazônia justamente porque o dinheiro que os países enviavam para aquele Fundo Amazônia não se tinha qualquer tipo de controle sobre como aquele dinheiro era efetivamente gasto, não se tinha qualquer tipo de relatório de acompanhamento. Auditoria. Ou seja, auditoria nada, né? Nenhum passo a passo do tipo de projeto de política pública que é necessário para realmente aplicar, não era efetivado. Na verdade, vinha o dinheiro, as ONGs eram enviados para as ONGs ali da localidade, só que qual era o resultado? Não se tinha resultado. Aliás, nem sabemos se efetivamente foi aplicado para algum tipo de projeto para a região, porque não se tem comprovação de absolutamente nada. Então, os países que estavam nesse Fundo Amazônia ficaram criticando o Ricardo Salles. Por quê? Porque ele estava efetivamente querendo controle sobre qual era o destino desse dinheiro. Aí vem o governo Lula, não é? E, aliás, toda a campanha colocando várias rejeições com relação ao próprio Ricardo Salles ter cortado o Fundo Amazônia, só que a população no geral não sabia o porquê, não sabia que esse dinheiro, na verdade, nós não sabemos qual era o destino real daquilo que se era colocado. Portanto, o Ricardo Salles estava, assim, corretíssimo. E o que a ministra Marina fez agora? Reestabeleceu o Fundo Amazônia, sem revisar os critérios para a destinação desses recursos, né? E, portanto, nós vemos aí uma contradição atrás da outra. São mais narrativas do que efetivamente pensar o país. Meu querido Alessandro Negão, você é um dos grandes comunicadores da atualidade. Está concorrendo, inclusive, a prêmios de comunicador nas redes sociais. E você, além de se comunicar muito bem, de falar muito bem, você fala e entende a linguagem do povo. O que a população, ela percebe esse tipo de contradição? Como é que se pode informar a população sobre essa dupla ação? Ou seja, você fala uma coisa e faz outra. A população percebe não só o que está acontecendo lá fora e agora o governo Lula resolveu imitar. Outros países também fazem isso. Vão para os seus congressos, se juntam nas ONUs da vida, fazem aqueles discursos lindíssimos de que vamos salvar o planeta, de que o agro é muito maldoso, que o agro está acabando com tudo e que tá tudo poluindo e nós vamos abaixar os níveis de poluição. Mas é só ali, só no gogó. No final das contas, não estão fazendo nada. No final das contas, é fazer uma coisa, é falar uma coisa e fazer outra. Assim como a Dani, eu também gostaria de saber o que a ministra está pensando sobre essa lei. Precisou vir novamente o STF
passar por cima de todo mundo e colocar ali os pingos nos is numa coisa em que não estava colocando. O garimpo ilegal é uma coisa muito ruim para o nosso país. Lá você tem prostituição, lá você tem escravidão, lá você tem coação, lá você tem tudo que há de ruim. Você tem poluição, e não é qualquer poluição, são agentes muito... você tem devastação, porque você precisa cavucar para você poder chegar no ouro. Você tem de tudo que há de ruim ali. Então, o Gilmar Mendes está... Olha só como que é o governo do PT. O Gilmar Mendes está muito certo no que ele acabou de fazer. E a ministra está muito quieta, o que é ruim. Eu, no bolão de quem é o primeiro-ministro a cair, a minha aposta está sendo em Marina Silva, mas não porque o Lula vai mandar ela embora. Tem um bolão. E sim porque ela não vai querer essa pecha de poluidora colada a ela. É o nome dela que está ali. O Lula usou o nome da Marina Silva, que é muito bem cotado lá fora, para poder se colocar como o cara do meio ambiente. Na verdade, quase tudo que esse governo faz, ele tenta colocar o meio ambiente de alguma forma no meio, entendeu? Na conversa dele. Mas no final das contas, é isso que a gente está vendo, entendeu? Bom, com a palavra Carol Curimbaba, porque o agro foi citado. Quer dizer, a culpa é do agro ou do garimpo ilegal que não é fiscalizado e se presume de boa fé? É o que faltava, né? Até essa sobrar para o agro. Mas a gente falou aqui que o meio ambiente é uma pauta muito importante para Lula. Mas a primeira pauta mais importante para Lula é a pauta social, que ele fala constantemente. Só que aí é justamente o ponto que não está sendo levado em conta. Eu vou citar aqui um artigo maravilhoso do professor Daniel Vargas, da FGV, que fala justamente sobre isso. Se eu te perguntar qual é a região mais pobre do Brasil, você provavelmente vai me responder a região Nordeste, que sofre com políticas públicas terríveis, na sua maioria dos casos, né? E também com um clima muito árido, que é difícil até, inclusive, para o agronegócio. Então, judia muito do povo. Mas não é. A região mais pobre do país é a região da Amazônia, que vem há mais de 20 anos aí com políticas de extremas restrições, principalmente por conta de crime organizado, dos tráficos que tem ali naquela região, somada a uma política de transferência de renda, ou seja, vamos segurar o povo no basicão ali, mas é um povo que está extremamente abaixo do crescimento que a gente tem aqui no país, que sofre com péssimos índices de desenvolvimento, é onde tem a maior taxa de mortalidade infantil. A região com mais alto analfabetismo, eu fiz uma lista aqui de tudo que essa região mostra. É uma situação de violência dentro dos municípios absurda. Então, é uma região que foi totalmente deixada ao léu. E essa situação do garimpo mostra mais, porque eu não vejo nenhum movimento do governo, primeiro ao meio ambiente também, mas, em primeiro lugar, é para resolver essa questão social, porque tem índios também que, às vezes, são praticamente obrigados a ter que a exercer aquela função dentro do garimpo ilegal. Tem muita gente extremamente vulnerável que vê ali como sua única fonte de renda, e não é culpa deles. Eles precisam realmente ter oportunidade de vida ali.